Fluminense perdeu para o Juventude, mas após a derrota em Caxias do Sul, num gramado obviamente impraticável de futebol, exatamente 48 minutos após o apito final, o Fluminense soltou uma nota oficial com um posicionamento do seu presidente Mário Bittencourt sobre a realização da partida. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e tricolor de coração. Vou ler a nota aqui e vou tecer alguns comentários. É bom te deixar claro aqui que você pode deixar seu like aqui embaixo, pode se inscrever aqui no Raiz Tricolor e que, meu amigo, se você é defensor ferrenho do Mário Bittencourt, nossa, provavelmente você não vai gostar desse vídeo. Se você é, meu Deus, o pior presidente da história, disparado, tudo que ele faz tá errado, você provavelmente também não vai gostar desse vídeo. Sempre bom deixar claro, as coisas normalmente, elas não são tão preto no branco, assim, não são tão fáceis de distinguir. Vamos lá, eu vou ler a nota e depois farei alguns comentários. Tá aí, ó. Tá aí na tela, inclusive, vou botar aí pra você ir lendo junto com a gente. A nota tá no site do Fluminense, publicado 1h48, o jogo acabou 1 hora. Nota oficial Juventude Fluminense. Presidente Mário Bittencourt divulga posicionamento sobre o jogo em condições precárias. O ano é 2022, debates grandiosos sobre criação de liga, sobre modelos societários em clube, SAF, né? Mas nenhum esforço para que sejam modificados velhos hábitos do futebol brasileiro. Inadmissível o árbitro de Juventude Fluminense ter dado início à partida nas precárias condições do gramado. E mais, ter dado seguimento após o aumento da chuva. Um desastre, um verdadeiro desastre. Eu vou começar aqui, vou dar algumas interrupções para poder ir comentando. Até o que foi dito aqui, eu concordo plenamente, tá? São fatos, assim. Num ano como 2022, em que a gente está debatendo liga, em que a gente está debatendo profissionalismo do futebol brasileiro, o Fluminense acabou de jogar num campo que não é profissional. Não tem drenagem, né? Ou se tem, a drenagem ela não cumpre o principal fator do seu trabalho, que é drenar a água do campo lá no Alfredo Jaconi. Passou a chuva, ficou mais de 45 minutos sem chover e as poças estavam do mesmo jeito que estavam no início da partida. Choveu mais forte no meio e o árbitro ter aceitado o início da partida foi algo realmente vergonhoso. Ponto. Vamos para o próximo parágrafo. O mais curioso, entre aspas, de tudo é que somente após fazer 1-0 e de um primeiro tempo dentro d'água, os funcionários do Juventude resolveram drenar, entre aspas, o campo com rodos. Antes do jogo, nada foi feito para amenizar as condições de disputa da partida. Isso também é um fato. Não foi feito nada. E esse curioso, entre aspas, dá a entender uma atribuição ao Juventude, o desejo de ter o gramado dessa forma. A gente sabe que o gramado dessa forma iguala mais as competições, né? Eu brinco algumas vezes nisso. Fórmula 1, né? Quando tá com chuva, a equipe influencia menos ali, influencia mais a qualidade do piloto. Da mesma forma, quando tá com chuva, iguala-se um pouco mais no futebol e facilita quem já tá mais habituado a esse tipo de coisa. O Juventude se adaptou muito mais rápido ao campo por N motivos. Mas eu vou voltar nesse ponto do curioso, entre aspas, tá? Outros clubes já foram vítimas da mesma situação, que, aliás, só pequena ao nosso futebol e mostra que estamos engatinhando no quesito profissionalismo e beleza do espetáculo como um todo. Novamente, perfeito na nota. Tanto o Fluminense quanto o Juventude tinham data livre e disponível para o adiamento e remarcação do jogo, mas o que vimos foi um árbitro despreparado dar continuidade a uma partida dentro de uma piscina. Talvez ele possa e deva apitar a esportes aquáticos. Futebol nitidamente não é o lugar onde deveria, faltou bom senso. Toda a crítica em cima do árbitro. Acho que valeria um ponto aqui também de reflexão, mesmo trabalhando, inclusive, prestando serviço para a dona dos direitos de transmissão, vale dizer que o árbitro, no momento de que ele decide cancelar uma partida, no caso adiar e etc., ele tá mexendo com muita coisa em relação, por exemplo, à TV. Ah, Gabriel, mas era o Premiere e etc. Enfim, talvez cabesse uma crítica também. Vale destacar, ele poderia ter adiado o jogo para mais tarde, 2 horas da tarde, por exemplo, adiado em 1 hora, alguma coisa assim. Tudo bem que o jogo de manhã ele facilita de ter mais espaço do dia, mas dificulta na questão da alimentação do jogador e tal. Ou esse jogo simplesmente ele poderia acontecer daqui a 3 semanas,
quando o Fluminense poderia estar jogando Sul-Americana, não tá mais, e o Juventude também não tá. Na Libertadores, nenhum nem outro. Poderia ter acontecido esse jogo poderia ter sido adiado. Isso é um fato. Mas espera. Que a nova diretoria da CBF, visivelmente empenhada em atender os novos rumos do futebol brasileiro, possa se manifestar e promover modificações nas regras que, de maneira esdrúxula, ainda permite que se dispute um jogo de futebol nessas condições ridículas. Basicamente, o que está fazendo aqui é assoprar para morder, né? Que é você elogiar e falar e etc, para depois fazer a crítica, né? Do tipo, quando fala mesmo assim, nossa, você que é muito bom no que faz, vai entender o que eu tô dizendo. Isso eu relevo essa parte, para mim até é desnecessário. De sua parte, como sempre faz nos casos em que se sente prejudicado, o Fluminense irá à CBF durante a semana para encaminhamento das medidas administrativas necessárias. Mário Bittencourt assina a nota e aqui tem uma foto que mostra a condição do gramado. O Fluminense divulgar uma nota oficial, ok, tá certo, isso é um posicionamento. O Fluminense ir à CBF, vou voltar para cá, ok, tá certo e tá muito certo. Vale um detalhe. O Fluminense foi à CBF em 2019, essa informação que eu tive já. O Fluminense foi à CBF em 2019. Quando, após ter perdido pro Vasco, vocês vão lembrar porque era Diniz também o treinador, né? 2019 a gente perdeu em São Januário, tava ganhando por 1-0, teve 2 expulsos, uma confusão do cacete, eles viraram o jogo. Quem apitou aquela partida foi Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca, apitou aquele clássico, como já era um hábito, né? Árbitro carioca apitar. Desde que o Fluminense foi à CBF reclamar da arbitragem naquele jogo, nunca mais um árbitro carioca apitou um clássico carioca. É óbvio, não é só isso que fez a gente ter um desempenho melhor de lá pra cá. Mas essas reclamações adiantam, entendeu? Só pra entender. É fato que se criou uma histeria coletiva como se o Fluminense tivesse que, por exemplo, não jogar, não entrar em campo. Isso nunca é o ideal, comprar uma briga desse tamanho como não jogar. O WO resultaria em punições desportivas e punições financeiras muito grandes ao Fluminense. Até porque a condição era impraticável, mas não era desumana, né? Tipo assim, não era algo que estava colocando a vida dos jogadores em risco, como seria, por exemplo, se tivesse uma chuva caindo raio, trovão do lado, um problema assim, gigantesco. Era um problema que afetava o futebol, né? Óbvio, poderia ter uma lesão, poderia ter uma coisa ou outra, mas não era uma coisa do tipo assim, vamos tirar porque senão os jogadores vão morrer. Não era nesse sentido. Então, obviamente, a chance do Fluminense ganhar alguma coisa depois, dando um WO, não entrando em campo, era nula e isso, de fato, não teria que acontecer. Eu vi gente falando, não tinha que ter jogado. Meu amigo, a multa da TV deve ser pesadíssima pro Fluminense não jogar. E mais ainda, né? A multa desportiva por abandono de campo seria um negócio gigantesco. A reclamação que o Fluminense poderia fazer, ele fez. Só que o problema não é essa reclamação de hoje. E por que eu explico isso? Por que eu falando que a reclamação que poderia fazer ele fez? No intervalo, quem foi da entrevista foi um jogador experiente que é visivelmente afetado por um gramado sem condições de jogo. O Ganso foi e ele nem falou de jogo, ele só falou de chuva. No pós-jogo achei que erraram, botar o Matheus Martins pra falar, achei que, enfim, não era um jogador com muita cancha, podia ter botado até um Germancano, um Fábio, algum jogador bem mais experiente pra poder bater nessa tecla, mas até aí ok. Fernando Diniz, na sua coletiva, foram 6 minutos, ele falou em 4 sobre a questão do gramado. Tá certo, isso é pressão, isso é reclamação. E soltou uma nota. Qual que é o problema principal? É que a nota sai 48 minutos depois do jogo. Se o Fluminense tivesse ganhado a partida, a gente não veria uma nota. Eu acho justo dizer isso. Gabriel, mas teria sim. Eu não tenho nenhum argumento que me diga que teria nota. Porque quando o Fluminense foi beneficiado pela arbitragem, não houve qualquer reclamação. Quando o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem, houve reclamação. E isso é normal no futebol brasileiro, tá? E é isso que me incomoda um pouco, porque isso é normal no futebol brasileiro. Essa é a normalidade do futebol brasileiro. Como o Mário Bittencourt fala na sua nota aqui, dos velhos hábitos do futebol brasileiro, a gente está falando de uma nota 48 minutos depois de uma derrota. Essa nota poderia ter sido escrita durante o segundo tempo, e publicada durante o segundo tempo. Essa nota poderia ter sido escrita no início do primeiro tempo, mas essa nota provavelmente não seria escrita caso John Kennedy, Luiz Henrique tivesse acertado aquela bicicleta e John Kennedy fizesse o 2-1.
provavelmente não sairia. Gabriel, por que você está dizendo isso? Porque já teve erros de arbitragem, por exemplo, favorecendo o Fluminense, não houve qualquer reclamação, qualquer nota, qualquer fala. É sempre, eu não gosto de falar de arbitragem, não vi o lance direito, não vou... porque, sabe por quê? Isso, e tá errado isso? Pô, não sei, cara. No futebol brasileiro, não. No futebol brasileiro isso ganha jogo. Quer uma prova disso? No ano passado, e essas reclamações na CBF, isso ganha um jogo, isso adianta. Como eu falo de cera, que eu acho horrível, mas ganha jogo. Jogador reclamão, que fica parando o jogo direto, horrível pro futebol, mas faz ganhar jogo, enche o saco do adversário, prejudica a partida, mas traz ponto. É uma merda, mas esses são os velhos hábitos do futebol brasileiro. No ano passado, criou-se a piada do pênalti pro Galo, né? Todo mundo aí conhece e usa a piada. Ih, rapaz, o cara tropeçou em BH, pênalti pro Galo e etc. Vai ver quem é um dos times que menos tem pênaltis marcados a seu favor. O Galo. E isso, querendo ou não, influencia. É por isso que os jogadores do Atlético ficavam putos na época que começou essa piada. Porque eles sabiam que um árbitro ia duvidar 2 vezes se ele não ia cair no meme do pênalti pro Galo. Ia dar mais um pênalti pro Atlético. Sabia que isso era um assunto que ia passar pela cabeça. E o Fluminense, dentro dos... Já que o jogo é disputado nos velhos hábitos do futebol brasileiro, vai agir da forma dos velhos hábitos. Quais que são esses? Não são tão velhos, né, a ponto de abandonar campo e depois se declarar campeão, por exemplo, né? Um abraço para a torcida do esporte, campeão brasileiro de 87. Mas dos velhos hábitos de ir para a imprensa, soltar nota oficial, reclamar e etc. E tomar uma atitude enérgica indo na CBF, dando entrevistas defendendo o Fluminense. Tudo isso é uma defesa institucional do Fluminense, é brigar pelo seu lado e etc. Mas são os velhos hábitos. São os velhos hábitos. Se é muito curioso, como diz a nota aqui, né, que somente após fazer 1-0 e de um primeiro tempo dentro d'água, os funcionários de Juventude passaram lá o rodo para tirar a água, também é muito curioso que a gente só veja esse tipo de nota, esse tipo de reclamação do Fluminense quando perca. Mas, como tá dito aqui, são os velhos hábitos do futebol brasileiro. O Fluminense vai à CBF reclamar, isso provavelmente não vai surtir um efeito direto, né? De no próximo jogo roubarem pra gente, até porque na maioria das vezes eu falo, os árbitros são ruins. Esse árbitro, por exemplo, é um árbitro que não tem muita cancha, era o 3º jogo do Fluminense que ele tava apitando, sendo que um era início de Copa do Brasil. Foi um árbitro que claramente o jogo foi mais difícil do que ele sabe apitar. E no próximo jogo, talvez o árbitro repense 2 vezes. Pô, Fluminense vai na CBF depois e pedir, encher o saco, e eu posso ser afastado se eu não der esse pênalti. Querendo ou não, isso vai passar na cabeça. Porque isso adianta. O futebol brasileiro ainda é repleto de velhos hábitos. Valeu.